Boa noite, boa tarde a todo mundo e obrigado por ter a oportunidade de apresentar aqui. Como o Jana falou, eu sou argentino, porém vocês vão escutar meu sotaque em português, mas eu espero que dê tudo para entender bem. Então vou compartilhar minha tela aqui para falar um pouco sobre os esforços de inovação aberta desde o ponto de vista de uma grande empresa. O objetivo da palestra de hoje é falar um pouco, não simplesmente sobre a experiência da Cemex Ventus, mas também falar um pouco sobre a experiência que a gente tem em termos de inovação aberta, o que a gente está olhando nas dinâmicas principais da indústria, por que a gente acha que qualquer empresa, seja grande, seja pequena, seja média, tem que ter um braço de inovação aberta para estar olhando o tempo todo aquelas tecnologias e inovações que podem ter um impacto grande na sua empresa. Então, aqui vou começar a apresentação. Então, primeiro, para fazer uma introdução da Cemex, quem que é a Cemex, eu acredito que a maioria aqui tem escutado da Cemex, mas Cemex é uma empresa fornecedora de materiais de construção, os principais produtos são cimento, concreto e agregados, não sei se agregados se fala assim, mas aggregates. É uma empresa originalmente mexicana, mas tem presença em mais de 50 países, com as vendas de 13 mil milhões de dólares no 2019. Tem mais de 40 mil funcionários e os relações comerciais em mais de 100 países. Então, é realmente uma empresa bem internacional que em 2016 começou a estruturar esse processo de inovação aberta e a começar a estruturar a unidade da Cemex Ventus. Mas, primeiro, antes de começar a falar da Cemex Ventus, vou falar um pouquinho sobre por que a ideia surgiu na Cemex, né? Não vou entrar muito em detalhe nesses slides daqui, porque eu acredito que todo mundo está muito familiarizado com o geral da estado da construção, qual que é o principal problema, sobretudo comparando com outras indústrias, né? Todo mundo fala sobre a diferença na evolução da indústria da manufatura, né? Em comparação com a evolução da indústria da construção. Sobretudo, todo mundo fala deste gráfico aqui da McKinsey e como que a produtividade da indústria ficou muito, muito atrasada nos últimos 20, 40 anos em comparação com qualquer outra indústria, mesmo agricultura e pesca, né? A indústria da construção é a segunda indústria com menor investimento em tecnologias e isso desde a Cemex Ventures e os olhos de qualquer outro stakeholder que esteja aqui na construção sabe que tem que mudar. Mas quais que são os problemas e por que a gente acha, né, que não tem tanta inovação ou tanto investimento em inovação, além do que vocês vão apresentar, do que eu vou apresentar agora aqui nesse gráfico, uma indústria que principalmente está organizada em projetos. Então, é muito difícil ter essa mentalidade de trazer inovação, testar novas tecnologias num projeto, sobretudo quando essas tecnologias geralmente vão ter um impacto ou impacto maior no longo prazo. Então, vão ter impacto no seguinte projeto. Mas, se eu sou o dono desse projeto, o chefe encarregado, o project manager, ou como seja a posição, eu não vou estar interessado porque eu vou ser cobrado por entregar esse projeto em termos e em custos. Porém, esse é um dos principais problemas com a mentalidade e com os incentivos que a indústria ainda não tem para começar a testar novas tecnologias, mesmo que sejam tecnologias que no longo prazo possam ter um impacto muito grande na empresa. Mas, além disso,
a razão que a gente vê aqui, que agora vou explicar no gráfico, é que a distribuição da renda na indústria está realmente não equitativa. Então, o que vocês podem ver aqui são os diferentes atores que estão presentes num projeto de construção, num ciclo inteiro da evolução do projeto, e os margens que eles têm, né? Então, dá para ver bem claro como que as operações financeiras que estão dando os créditos para executar os projetos de construção, os margens deles são muito, muito grandes. Porém, no contrário, aqueles construtoras gerais que estão encarregadas da administração e execução do projeto de construção, eles têm os margens mais pequenos na indústria. Então, essas margens bem pequenas é que não permitem também eles fazer um grande investimento em novas tecnologias, em novas inovações. Porém, isso agora está mudando com alguns dados que a gente vai apresentar depois, mas aqui também dá para ver uma grande oportunidade de como a tecnologia pode ter um impacto muito grande nessa distribuição das utilidades ou das rendas que estão produzindo, em geral, os projetos de construção. Então, conclusão, é difícil, é entendível porque não tem muita investimento em inovação, porém também dá para ver que tem grandes oportunidades de inovação na indústria a causa da ruim que é a distribuição dessas rendas que estão sendo geradas na indústria em geral. Alguns megatrends ou tendências que a gente está olhando na indústria e que estão afetando também o preço, ou exigindo mais incorporação de tecnologia, dá para ver que estão presentes na cadeia de valor inteira, de novo, e as principais que a gente está vendo são que os projetos cada vez são maiores e mais complexos, que têm muitos requerimentos legais, né, para construir, para executar um projeto, que a força laboral está mudando, cada vez precisa mais desses funcionários que têm os skills, as competências que precisam para desenvolver esses projetos, que tem cada vez maior complexidade na cadeia logística dos projetos, dos materiais que se precisam em obras. Tem um foco muito grande cada vez mais em sustentabilidade, então tem maior pressão em sustentabilidade e, como eu falei, precisa de muita necessidade de novos ou alternativos métodos de financiamento dos projetos. Além de todas essas tendências, tem claro, um impacto do Covid que está afetando em todas as distintas tendências, está acelerando também essas tendências em geral na indústria. Então, agora sim, nesse marco de falta de inovação e de tendências que estão trazendo novos desafios na indústria, é que a Cemex Ventures nasce, né, como plataforma de inovação aberta da Cemex. Um pouco para posicionar aonde que a gente está dentro da Cemex, a gente geralmente utiliza esse gráfico da McKinsey com os horizontes de inovação. Então, tem o principal horizonte, que é mais do que inovação e melhoria contínua, né, que está presente dentro de nosso core business. Depois, o segundo horizonte de inovação é inovação per se, mas dentro ainda dos nossos produtos ou dos nossos processos, né, para ter melhor relacionamento com os nossos clientes, para melhorar os produtos que a gente oferece e demais. E depois tem o terceiro horizonte de inovação, que é onde a gente fica, que é procurando esses novos modelos de negócios, onde que tem as oportunidades fora da nosso core business, fora de nosso atuar normal da empresa e em colaboração sempre com o ecossistema geral da indústria. Então, a gente não vê simplesmente melhorias ou inovações nos materiais de construção ou no cimento,
porém a gente vê novos modelos de negócios, parcerias e tecnologias na cadeia de valor da construção inteira. Uma das razões de por que as empresas em geral estão precisando ou podem se beneficiar muito tendo uma plataforma de inovação aberta por um lado, tem muitos recursos que podem botar em execução para desenvolver uma estratégia de inovação aberta que beneficia muito o ecossistema em geral e, por outro lado, eles também podem se beneficiar desse ecossistema. Então, na primeira parte, sem dúvida que as empresas sempre vai ter acesso a muitos recursos maiores do que qualquer outra startup pode ter e que essas empresas estão precisando desses recursos. Segundo, que eles estão em um ambiente, em uma indústria que está cada vez se desenvolvendo mais rápido, então essa plataforma de inovação aberta tem a característica de ser uma estrutura que fica fora da burocracia geral, fora dos processos geral, então permite também estar com essa velocidade, né, de execução que permite sempre estar vendo novos modelos de negócios e ajudando as startups a crescerem dentro da indústria. E terceiro, que tem essa possibilidade de com esse network que todas as corporates têm, também de facilitar muito o engagement, facilitar muito o relacionamento entre as startups e o ecossistema em geral. E os 4 objetivos, ou as 4 coisas que a gente vê em geral que a plataforma de inovação aberta pode colaborar com a empresa primeiro, permitir a aprendizagem. Então, olhar fora do que a gente olha no dia a dia, mas que tem uma grande probabilidade que vai afetar direta ou indiretamente os negócios, aprender dessas novas tecnologias, aprender desses novos jeitos ou essas novas dinâmicas que as inovações ou as tecnologias estão trazendo, depois complementar tudo aquelas que elas sabem fazer muito bem já internamente. Então, eu sou muito bom produtor de cimento, mas eu talvez não vou ser o melhor em ter essa logística de fornecer todos os mercados ou de fornecer o setor de pequenas empresas. Então, complementar essas capacidades internas que a gente tem com tecnologias externas. Criar ecossistemas, isso é muito importante para a gente. Os problemas da indústria da construção não são problemas simples e não são problemas que só uma empresa tem ou um tipo de empresa tem. Porém, são problemas que são compartilhados por todos os stakeholders. Então, essa criação de ecossistema, que depois vou dar alguns exemplos de como a gente está fazendo, é uma necessidade que todas as empresas na indústria têm para conseguir resolver conjuntamente muitos problemas que enfrentamos no dia a dia, né? E também para expandir os nossos produtos ou os nossos mercados, né? Achar novos jeitos, novos modelos de negócio, novos produtos que sejam complementares aos nossos, ou que a nossa força de vendas também possa vender e a empresa se beneficiar por isso. É assim que a gente gosta de se posicionar não só com um fundo de investimento. Investir é só uma das 4 áreas principais que a Cemex Ventures tem. A principal área da Cemex Ventures é o que a gente chama de ser os olhos de Cemex lá fora. Então, está vendo o tempo todo as tendências, as inovações, as tecnologias e traduzir isso em reportes ou em análises internos para ver como que a gente ou como que a Cemex realmente deveria modificar no longo prazo, no mediano prazo, a sua estratégia, os seus modelos de negócios para se adaptar a essas novas tecnologias. Desse jeito, sempre está fazendo análise de diversos tópicos, né, como IoT, drones, BIM, etc. Né? Tem um monte de análise que a gente já fez.
Segunda área, como eu falava, sim, é investir em potenciais oportunidades que a gente veja que tem potencial de trazer transformações ou disrupções na indústria. Terceira área, que é muito importante também, é dar o espaço aos funcionários internos da CEMEX de apresentar, de gerar e de lançar seus projetos de inovação. Então, nesse sentido, a gente tem um programa de inovação que faz constantemente, onde dá esse espaço aos funcionários da CEMEX que têm projetos, de começar esses projetos e, se a gente analisar e se for viável, a gente também lança essa empresa junto com o funcionário ou com outros funcionários externos, dependendo do caso, mas dá o lugar para lançar essa nova empresa, essa nova startup, fazendo um processo de incubação ou de venture builder, como se chama, né? E por último, mas não menos importante, é essa criação do ecossistema que eu estava falando, de como que a gente sempre é bom conectar com outros stakeholders, não só levando essa marca da CEMEX, né, e melhorando a posicionamento ou imagem da empresa, mas também, como eu falava, os principais problemas, o único jeito de resolver esses problemas é conjuntamente, seja com outros concorrentes, ou seja, com outras empresas complementares da CEMEX no ciclo do projeto, mas sempre está fazendo muitos esforços para essa criação e essa conexão com outros stakeholders. E na área de inovação sempre fica mais fácil fazer isso, porque a gente não é considerado diretamente com o concorrente, né? A gente, do ponto de vista da inovação, a gente sempre sabe que tem oportunidades para colaborar, mesmo, como eu falei, seja um concorrente. Os objetivos, então, da CEMEX Ventures podem mudar muito, mas, geralmente, e a gente recebe muito essa pergunta, né? Mas vocês, quando fazem investimento com um objetivo financeiro ou com um objetivo estratégico? Eu não posso dizer que é só um. Nunca acho que nenhuma empresa só vai perseguir objetivos estratégicos se sabe que vai perder muita grana, nem objetivos financeiros se sabe que depois não tem nada a ver com o negócio da empresa, né? Para isso tem alguns fundos de investimento, então eles podem botar o dinheiro nesse fundo de investimento que é especializado nisso e aí obter os principais retornos financeiros. Porém, o nosso rol sempre vai ser um mix ou uma mistura, né, desses dois tipos de objetivos. Porém, claro, sempre vamos, como se fala, priorizar os objetivos estratégicos. E eu acho que isso é bastante, a razão disso é bastante simples, né? E o exemplo que eu sempre gosto de falar é, como eu falei, a CEMEX tem vendas de 13 mil milhões de dólares anualmente. Se eu fizer um investimento de $1 milhão, receber 10 milhões de dólares daqui a 3, 4, 5 anos por esse investimento, pessoalmente é muito dinheiro, mas para uma empresa que faz 13 mil milhões, que vende 13 mil milhões de dólares ao ano, é peanuts, né? Não é nada. Então, por isso que é uma razão principal, porque se eu fizer um investimento e graças a esse investimento eu consigo modificar, melhorar os nossos produtos ou acrescentar o nosso mix de produtos, complementar ou melhorar o consumo de carbono na criação do cimento, então o impacto que isso pode ter nas nossas vendas e na avaliação da CEMEX, então vai ser 1000 vezes maior do qualquer impacto financeiro que eu possa ter com o investimento. E também outra pergunta, por que agora, né? Por que eu acho, estou dizendo que agora é um momento imprescindível para todas as empresas de começar com essa área ou departamento de inovação aberta. Não é simplesmente por uma necessidade interna, principalmente eu acho que tem muitas forças
que estão vendo agora de fora, que a gente acredita que estamos nesse ponto de inflexão, né, esse tipping point, é onde a incorporação de tecnologia agora está acelerando muito o ritmo. Então, eu já falei de algumas tendências principais, mas esses 4 que estão muito ligados também aos reportes de McKinsey, de New Construction, são principalmente essa pressão por incrementar a sustentabilidade em todos os projetos. Sabe que a construção e os prédios são um dos principais fontes de consumo de energia e de emissão de carbono. Então, sem dúvidas, vamos ter cada vez maior pressão do ponto de vista da legislação, do ponto de vista das comunidades e dos pontos de vista também dos investidores, né, que eles estão precisando cada vez mais investir naqueles projetos que realmente tenha essa etiqueta de green, de verdes e não produzir CO2. Segundo, essas mudanças que eu estava falando nos funcionários, cada vez mais se acrescenta essa necessidade de funcionários que tenham os skills, as capacidades, né, que a indústria precisa. Cada vez mais você vê que os jovens não são atraídos, a construção não é uma indústria sexy, a construção então precisa de mudar essa imagem também para trazer mais funcionários que tenham os skills em todo sentido, né? Na obra e também no escritório. O terceiro, como eu falei, a complexidade dos projetos cada vez está acrescentando. O Covid também está acelerando esse processo, porque cada vez agora estão perguntando se os prédios onde a gente trabalha ou mora realmente têm as capacidades, né, para prevenir ou para desacelerar o ritmo de contágio em caso de outra pandemia que a gente pode ter, mas também por todos aqueles desastres naturais que cada vez mais, infelizmente, estamos vendo no mundo inteiro. E tudo isso se vê acrescentado também por esse processo de urbanização que estamos vendo, que cada vez mais tem mais pessoas morando nas grandes cidades. Então, a indústria vai ter que assegurar que daqui a 20 anos, quando São Paulo tiver 50 milhões de habitantes, os 50 milhões de habitantes vão ter acesso à água potável, a serviços de recolecção de lixo, e tudo isso vai ter que ser com os recursos que o Estado, o governo realmente pode dar, né? Pode dar. Então, a eficiência também tem que melhorar muito aí. E por último, essa mudança à economia digital que estamos vendo, que já começou há muitos anos, mas que parece que na construção ainda não se deu, mas que também é uma consequência, né? Porque se os próprios funcionários, os próprios clientes, os fornecedores e nós, na nossa vida pessoal também, utilizamos muitos meios digitais para comunicar, para trabalhar, para fazer compras e tudo isso também é uma tendência que vai realmente trazer muita pressão, né, nas grandes empresas também de mudar os processos, né? E uma dos pontos graves aqui é o rol que estão tendo os governos ou os grandes donos, né, das grandes empresas que são os donos dos projetos de construção, porque agora eles estão vendo o valor que tem a informação. Então, se eles tiverem muita mais informação do que acontece nos seus ativos, na etapa de desenho, de construção, eles sabem que o efeito que isso vai ter na etapa de operação e de manutenção vai ser gigante. Então, eles estão trazendo maior demanda aos construtores, né, para realmente captar digitalmente toda essa informação e transpassar para eles a informação em métodos digitais que realmente possa ter um impacto na operação do ativo construído. E claro,
a gente não pode ficar do lado dos impactos, de analisar os impactos que concretamente o Covid está tendo na indústria, né? E a gente está separando isso em quatro grandes tendências. As duas primeiras são um efeito direto e as duas últimas, a terceira e a quarta, são os efeitos um pouco como consequência dessas duas primeiras, né? Então, o primeiro é como que o Covid está acelerando os processos de digitalização na obra. Eu gosto de dizer que tudo que a gente tentou fazer por 3 anos, né, o Covid fez em um mês, mas é verdade, né? Então, como que a demanda, né, por causa de que não pode ter pessoal na obra, que não pode ter interação entre as pessoas na obra, não, eu não posso ter um papel, uma fatura, qualquer papel que eu tenha que entregar ao cliente, agora tudo tem que ser digital, não pode ter tanto pessoal na obra, e realmente essas interações entre pessoas têm que mudar para os meios mais digitais. A segunda é como que a prioridade número 1 agora, ou número 0, é a seguridade e saúde, né? E não é simplesmente a causa do foco, tem alguma mudança que agora as pessoas têm maior importância, não. Isso sempre foi prioritário na indústria, porém agora não é simplesmente a seguridade, mas é a saúde e é assegurar a continuidade da obra o tempo todo, mesmo se tem algum funcionário que der positivo no Covid, né? Então, esses protocolos, essas tecnologias que permitem fazer um segmento de todos os funcionários para ver quem interatuou com quem, ou como reduzir essas interações ou manter a distância, são realmente uma tendência muito forte agora nesse período. E as últimas duas que eu estava falando aqui são um pouco consequência das primeiras, é que, como consequência dessa digitalização dos processos, também melhorou ou está melhorando a coordenação entre as diversas empresas que estão trabalhando na obra, ou entre a empresa que está na obra, no escritório, entre a construtora e o fornecedor, entre a construtora e o dono, porque esses canais de comunicação digitais estão trazendo muita informação a tempo real, e muita informação que não tem que, no final do dia ou no final da semana, ter alguém que esteja fazendo um reporte sobre o que está acontecendo na obra, o que aconteceu há um mês ou há 2 semanas. Então, essa coordenação também está sendo muito melhorada graças a esses meios digitais de comunicação. E, por último, todas as anteriores são digitalizar ou melhorar certos processos, mas também a gente está vendo que tem uma mudança integral nos sistemas de informação das empresas. Então, eles estão olhando agora aqui os sistemas tradicionais de contabilidade, de gestão da obra, não são úteis, não produzem as informações que eles precisam que sejam produzidas ao tempo real, que esteja na nuvem, que seja interconectado com outros sistemas que agora estão utilizando na obra. Então, muitas empresas estão repensando se realmente os sistemas bases que eles têm realmente são os sistemas que eles devem ter, ou que precisam também mudar a estrutura do TI geral da empresa. Então, como conclusão de tudo que a gente vê, Cemex Ventures decidiu ter 6 áreas principais de inovação ou de foco de inovação. Essas áreas são as mesmas áreas que a gente tem há 3 anos, quando começamos, porém a prioridade ou a priorização dessas áreas mudou conforme a gente também vê que mudava o que o mercado inteiro, o que a indústria estava precisando, né? Mas só para fazer um resumo aqui delas, o primeiro é Smart Cities and Buildings. Então, como eu falava, o que a gente vê aqui em termos de Smart Cities é como, desde o ponto de vista da infraestrutura, a gente está preparando a indústria para realmente
produzir, construir todas as infraestruturas que o mundo precisa, né? Que as cidades precisam, como que vai ter água potável, como que vai ter realmente ser eficientes energeticamente, como que vai recolectar e gerar todo o lixo produzido na construção e na utilização do ativo. Então, é bem geral essa área dentro da área de Smart Cities. Depois, dentro da pré-construção, todo que seja desenho e engenharia de projeto, a gente está precisando de novos jeitos, não simplesmente de aplicação do BIM, que todo mundo fala agora do BIM, a gente acha que é uma tecnologia que pode ter um impacto gigante, mas, além do BIM, como que a gente faz o orçamento rápido e o orçamento efetivo? Como que a gente melhora a coordenação entre os atores que têm que estar involucrados na etapa de pré-construção? Como que a gente melhora as especificações dos materiais que vão ser utilizados na etapa da construção e melhora muito o planejamento para depois não se encontrar com atrasos ou com decisões na etapa da construção que poderiam ter sido tomadas antes e se preparar melhor, né? A terceira área é tudo que é gerenciamento da cadeia logística. A gente vê uma oportunidade de melhorar a produtividade gigante nessa área, porque estão muito, muito desconectados os fornecedores com as construtoras. Mas não é simplesmente esse processo de compra e envio, mas um processo desde que nasce a necessidade de quantificar os materiais, quais tipos de materiais vão ser, quando vão ser precisados, como que isso está conectado com o planejamento da obra, com a execução do planejamento, como que a gente assegura uma metodologia just in time de entrega dos materiais, como que a gente assegura que os materiais chegam na obra quando realmente são necessários, não antes, para se perderem ou estragarem, e não depois para atrasar a obra, e depois, dentro da obra, como que a gente organiza muito bem esse gerenciamento do inventário, né, e dos materiais para utilizar os recursos da obra em cada subcontratista, quando realmente eles precisam, né? A quarta área é gestão da obra, né? Tudo que é project management. Então, dentro da obra em si, como que a gente melhora muito a produtividade, como que a gente melhora esse planejamento e execução do cronograma da obra, melhorar os processos de segurança, melhorar os processos de produtividade, realmente monitorar esse progresso da obra, realmente pegar toda a informação que está sendo gerada em obra em forma digital, em forma automatizada, e realmente recolectar toda essa data e produzir realmente todas as análises ou informações que precisam ser geradas, né, para uma óptima e rápida toma de decisões. E quinta, temos novos materiais de construção e novos métodos construtivos. Aqui estamos vendo tudo o que são novos materiais sustentáveis e novos jeitos de construção, que a gente já sempre fala muito, né, de off-site construction, de 3D printing, e ver como essas tecnologias realmente não só melhorar o processo de construção, mas realmente fazer uma mudança nos processos inteiros. E por último, tudo o que eu falei sobre as novas necessidades de financiamento, né, das obras. Sabe que a indústria temos os processos mais longos de pagamento, então como melhorar esse working capital que as empresas precisam e como melhorar o análise de risco dos projetos para dar realmente uns créditos mais adequados ao risco real dos projetos. Então, fazendo um resumo, já nos últimos 5 minutos, o que a gente fez, o que a gente conseguiu nesses quase 4 anos de atuação. A gente está com um time de uns 15 pessoas em 3 escritórios aqui em Madrid, onde eu estou, no México e também na China. A gente está olhando
4 ecossistemas diferentes, né? Estados Unidos, Europa, todo que é Latinoamérica e também Sudeste Asiático e Pacífico. A gente fez 15 investimentos já, depois de ver quase 4.000 startups nesses 4 anos. A gente desenvolveu muitos programas de interação, onde mais de 1.000 startups aplicaram, e fomos selecionados 2 vezes pela Bitworks como um dos investidores mais relevantes da indústria. E temos esses 4 áreas principais onde a gente realmente fez muito impacto nessa criação do network, sempre fazendo colaborações com outras empresas, que agora vou dar um exemplo, lançando parcerias com outras empresas, que também vou dar um exemplo agora, e realmente levando essa marca da CEMEX como uma empresa realmente inovadora, ou que realmente está fazendo um esforço grande em inovação, né? Temos um portfólio de 15 startups, como falei. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma delas, mas se depois, acho que a apresentação vai ficar aqui, então vocês podem ver tranquilamente todas essas startups. Como vê, temos Europa, Estados Unidos, Latinoamérica e também alguma no Sudeste Asiático. As parcerias que eu falei, por exemplo, a CEMEX está muito interessada em off-site construction, e depois de fazer muito análise, chegamos com uma empresa, uma construtora aqui na Espanha, que eles estavam também tentando fazer e lançar uma nova fábrica para panelizados, e a gente acabou fazendo um joint venture junto com eles para lançar esse projeto em forma conjunta. Então, um projeto da CEMEX Ventures junto com a empresa da construção, para realmente trazer essa inovação e essa fábrica, essa industrialização da indústria realmente aqui ao mercado espanhol. E, por último, como esse exemplo de colaboração com outras empresas, a gente lançou esse ano, por primeira vez, a nossa Startup Competition, que já era o 4º ano, né, da competition, junto com outras 4 empresas líderes no mercado, que são Ferrovial, a Hilti, a Vinci, o braço de inovação da Vinci Leonardo, e o braço de inovação da Saint-Gobain Nova, onde recebemos, como falei, quase 700 startups de mais de 76 países, com 95% dessas startups aplicando pela primeira vez ao competition. E agora, semana que vem, a gente vai ter o Final Pitch Event, que vai ser digital, né, por óbvias razões, mas realmente esse ano a competition superou muito as nossas expectativas, e realmente vemos que a clave é essa, né, é realmente fazer isso junto com outros atores, porque todo mundo tem os mesmos problemas, e quando se juntam várias empresas, o valor agregado, o valor que a gente pode dar aos startups também é muito maior. Aqui alguns dados sobre os países e também as áreas de foco. Dá para ver que estava muito misturado, e realmente, só para finalizar, o mensagem principal são 2. Um é que qualquer empresa, não importa o tamanho, tem que começar a ver esses objetivos ou essa inovação aberta para se relacionar com o mercado, e colaboração é clave para realmente ter os resultados ao longo prazo que o ecossistema e a empresa precisa. Então, como eu falo isso de colaboração com outras empresas, eu gostaria muito de entrar em contato com todos vocês que estão tendo alguns problemas, ou que estão tendo algumas áreas de foco dentro de inovação, que querem explorar outros mercados, outros ecossistemas, entrar em potenciais parcerias com a gente, ou simplesmente trocar algumas ideias de inovação, de como abrir essa área de inovação. Aqui estão os meus dados de contato. Qualquer coisa que precisarem, eu fico à disposição de vocês. E bom, é isso. Muito obrigado pelos esses 40 minutos de estar ouvindo. Eu espero que
que seja muito interessante para vocês e, bom, isso. Obrigado. Muito obrigada, Maurício. Muito obrigada por essa sua disponibilidade. E eu vou me aproveitar disso. Entrem em contato com ele, sim, porque um bate-papo com ele é incrível. Eu espero que o seu LinkedIn bombe. Muito obrigada mesmo. E mais uma vez, meu agradecimento para cada patrocinador que está com a gente, apoiando e patrocinando, fazendo com que isso aconteça da forma que está acontecendo. E vocês podem ver que está maravilhoso. Então, vamos conhecer mais um dos nossos patrocinadores. Quem tem o ERP para a construção da Sênior, adiciona transformação digital às obras, do planejamento ao pós-venda. Com o Rubic, adiciona precisão à engenharia de custos com o BIM. Com a gestão de obras, adiciona tecnologia ao seu time de engenharia. Com o Vimob, adiciona agilidade às vendas. Com o HomePay, adiciona transparência. Adicione transformação às suas obras. Adicione o ERP para a construção da Sênior.